Eu nunca imaginei que uma simples limpeza de piscina mudaria completamente minha vida. Era mais um dia de trabalho no topo de um arranha-céu em São Paulo, na cobertura da empresária mais temida da cidade. Verônica Almeida me olhava como se eu fosse lixo, fazendo questão de me humilhar na frente dos funcionários. "Cuidado para não sujar meu mármore italiano", disse com desprezo. Eu apenas abaixei a cabeça e continuei trabalhando. Mas quando os executivos japoneses, alemães e franceses chegaram para a reunião mais importante da carreira dela, e ela começou a gaguejar tentando se comunicar, algo dentro de mim despertou. O que aconteceu nos próximos minutos deixou todos de boca aberta, incluindo a própria Verônica. Esta é a história de Rafael Santos, um piscineiro que guardava segredos que ninguém poderia imaginar. Se essa história chamou sua atenção, não deixe de deixar o like e se inscrever no canal. Meu nome é Rafael Santos, tenho 28 anos e durante os últimos 5 anos, minha rotina tem sido sempre a mesma. Acordar às 5 da manhã, pegar 3 ônibus para atravessar São Paulo e chegar nas mansões da elite paulistana para limpar suas piscinas cristalinas. Cada dia é uma nova humilhação disfarçada de trabalho honesto. Mas eu aceito tudo em silêncio porque tenho um motivo muito importante. Minha mãe, Dona Maria, que está internada há 2 anos lutando contra um câncer agressivo. Naquela manhã de terça-feira, eu estava no 35º andar do edifício mais luxuoso da Faria Lima, limpando a piscina da cobertura de Verônica Almeida. Ela é conhecida em toda São Paulo como a Rainha do Gelo, uma empresária que construiu um império de importação e exportação, pisoteando em quem fosse necessário. Aos 45 anos, Verônica comanda uma empresa de 2 bilhões de reais e faz questão de lembrar a todos sua superioridade. "Ei, você aí!" gritou ela da varanda envidraçada, interrompendo meu trabalho. "Está demorando muito. Tenho uma reunião importante hoje e não quero ver essa bagunça quando meus clientes chegarem." Engoli seco e continuei passando a rede na superfície da água. Era uma piscina infinita com vista panorâmica de São Paulo, algo que custava mais do que eu ganharia em 10 anos. Verônica se aproximou, seus saltos Louboutin ecoando no mármore italiano. "Você entende português? Estou falando com você!" Ela praticamente cuspiu as palavras. "E cuidado com essa água. Se pingar uma gota no meu piso, você vai pagar a limpeza." "Desculpe, senhora. Vou terminar rapidamente", respondi baixinho, mantendo os olhos fixos na piscina. Ela riu com desdém. "Imagino que deve ser difícil mesmo, né? Para quem não teve estudo, até uma piscina deve parecer complicada." Seus olhos percorreram minha roupa simples, o uniforme desgastado da empresa de limpeza. "Aposto que nem sabe onde fica o Japão no mapa." Senti minha mandíbula se contrair, mas permaneci calado. Se ela soubesse que eu tinha me formado em letras com louvor na USP, que falava 9 idiomas fluentemente, que havia sido bolsista em intercâmbios na Europa. Mas isso não importava agora. O que importava era o dinheiro para o tratamento da Seisama, minha mãe. "Patético", murmurou ela, voltando para dentro do escritório. Enquanto terminava essa limpeza, observei através das janelas o movimento frenético lá dentro. Secretárias corriam de um lado para o outro com pilhas de documentos, homens de terno gesticulavam nervosamente e Verônica caminhava como uma leoa enjaulada. Percebi que algo importante estava acontecendo. Às 14h em ponto, o elevador privativo se abriu e saíram 6 homens elegantemente vestidos. Pelos rostos e características, identifiquei imediatamente 2 japoneses, 2 alemães e 2 franceses. Executivos de multinacionais, claramente. Verônica os recebeu com seu sorriso mais falso, tentando demonstrar confiança. Mas, quando o primeiro japonês começou a falar em seu idioma nativo, gesticulando rapidamente, o sorriso dela desapareceu. Ela balbuciou algumas palavras em inglês básico, mas era óbvio que não conseguia acompanhar a conversa. A situação ficou ainda mais constrangedora quando os alemães começaram a discutir entre si em alemão.
claramente insatisfeitos com algo. Verônica tentou usar um tradutor no celular, mas a conexão estava lenta. O desespero começou a tomar conta do seu rosto. Foi então que um dos franceses se levantou, aparentemente irritado, e começou a falar rapidamente em francês, fazendo gestos que indicavam que estava prestes a ir embora. Verônica estava perdendo o negócio da sua vida, e todos podiam ver isso. Naquele momento, algo dentro de mim se moveu. Não era sobre ela, mas sobre fazer o que era certo. Eu deveria ter terminado meu trabalho e ido embora, como sempre faço. Deveria ter me limitado ao meu papel de piscineiro invisível. Mas quando vi aqueles homens se levantando da mesa, claramente, frustrados com a barreira linguística, algo em mim não conseguiu ficar quieto. Talvez fosse ver uma oportunidade sendo desperdiçada por pura arrogância. Ou talvez fosse minha formação acadêmica gritando para ser útil. Me aproximei da porta, de vidro, e bati levemente. Verônica me olhou com uma expressão de fúria absoluta. « O que você quer? Não vê que estou ocupada? » sibilou ela entre os dentes. « Desculpe interromper, senhora, mas percebi que há uma dificuldade de comunicação. Posso ajudar com a tradução, se permitir. » Ela me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Tradução? Você? Saia daqui imediatamente antes que eu chame a segurança. Mas o executivo japonês mais velho, percebendo nossa conversa, se dirigiu a mim em inglês. Excuse me, do you speak Japanese? Sem hesitar, respondi em japonês perfeito. Hai, Nihongo ga hanasemasu. Dona Mondai ga arimasu ka? Sim, falo japonês. Qual é o problema? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos na sala me encararam como se tivessem visto um fantasma. Verônica estava pálida, sua boca ligeiramente aberta em choque absoluto. O executivo japonês sorriu pela primeira vez e começou a explicar rapidamente em japonês que estavam preocupados com os prazos de entrega e as especificações técnicas do contrato. Traduzi fielmente para o português. E depois voltei a explicar as garantias da empresa de Verônica em japonês. Os alemães, percebendo que eu dominava idiomas, testaram minha capacidade falando em alemão. Sprechen Sie auch Deutsch? Você também fala alemão? Natürlich. Ich spreche fließend Deutsch. Was ist Ihr Hauptanliegen bezüglich dieser Geschäftsvereinbarung? Claro, falo alemão fluentemente. Qual é sua principal preocupação em relação a este acordo comercial? Eles começaram a discutir questões técnicas complexas sobre logística e regulamentações alfandegárias. Eu traduzia simultaneamente, explicando cada ponto com precisão técnica que impressionava até mesmo Verônica, que permanecia em silêncio absoluto. Quando os franceses se juntaram à conversa em francês, demonstrando preocupações sobre sustentabilidade e responsabilidade social corporativa, respondi fluentemente. Messieurs, je comprends parfaitement vos inquiétudes concernant les pratiques durables. Permettez-moi de vous expliquer les certifications environnementales de cette entreprise. Durante 2 horas, eu servi como intérprete simultâneo entre 6 idiomas diferentes. Não apenas traduzia as palavras, mas também explicava nuances culturais, ajudava a esclarecer mal-entendidos e até sugeria soluções para impasses técnicos. Meu conhecimento em economia internacional, adquirido na universidade, foi crucial para entender as complexidades do negócio. Quando os contratos foram finalmente assinados, um acordo de 50 milhões de reais, os executivos estrangeiros me cumprimentaram calorosamente, trocaram cartões comigo e elogiaram minha competência profissional. Eles pareciam mais impressionados comigo do que com a própria Verônica. Após a saída dos clientes, o escritório permaneceu em silêncio absoluto. Todos os funcionários me olhavam como se eu fosse um alienígena. Verônica estava encostada na mesa, aparentemente tentando processar o que havia acabado de acontecer. Como? Ela começou, mas sua voz falhou. Devo ir embora agora, senhora. Meu trabalho aqui está terminado. Disse calmamente, pegando meus equipamentos de limpeza.
mas ela se levantou rapidamente. Espere, não vá ainda. Eu preciso falar com você. E foi nesse momento que vi algo que nunca havia visto antes no rosto de Verônica Almeida: vulnerabilidade. Pela primeira vez, a máscara de arrogância havia caído completamente. E aí, o que vocês acham? Ela vai reconhecer o erro ou vai tentar se aproveitar da situação? Deixem sua opinião nos comentários. Verônica me olhava fixamente, como se estivesse vendo uma pessoa completamente diferente. Seus funcionários permaneciam paralisados, ainda processando o que havia acontecido. A mulher que há 2 horas me tratava como lixo, agora estava visivelmente abalada. Sente-se, por favor, disse ela, apontando para uma das poltronas de couro italiano, onde minutos antes estavam sentados os executivos estrangeiros. Prefiro ficar em pé, senhora. Ainda estou trabalhando. Ela passou a mão pelos cabelos, desarrumando. Seu penteado perfeito pela primeira vez. Você salvou um negócio de 50 milhões de reais. Salvou minha empresa de um vexame internacional. E eu te tratei como um piscineiro, completei calmamente. Que é exatamente o que eu sou. Não, ela exclamou mais alto do que pretendia. Você não é só um piscineiro. Você fala 9 idiomas. Realmente 9. Japonês, alemão, francês, inglês, espanhol, italiano, mandarim, russo e português. 10, na verdade, se contar o latim. Ela se sentou pesadamente na cadeira, como se suas pernas não conseguissem mais sustentá-la. Como? Por quê? Um homem com essa formação, limpando piscinas? Expirei fundo. Nunca havia contado minha história para ninguém, especialmente não para alguém como ela. Minha mãe está internada há 2 anos com câncer. O tratamento custa R$ 8.000 por mês. Tenho 2 empregos. De manhã limpo piscinas. À noite dou aulas particulares de idiomas. Formei-me em letras pela USP com bolsa integral. Fiz intercâmbios na Europa, mas isso não paga as contas de hospital. O silêncio que se seguiu foi pesado. Verônica me olhava com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Seus olhos estavam ligeiramente marejados. Qual é o nome da sua mãe? Perguntou suavemente. Maria Santos. Por quê? Ela fechou os olhos por um longo momento. Quando os abriu, havia algo diferente neles. Santos. Rafael Santos. Seu pai. Ele não se chamava João Santos? Senti meu coração disparar. Sim, se chamava. Morreu quando eu tinha 15 anos. Como? Você sabe disso? Verônica se levantou lentamente e caminhou até a janela panorâmica. Por um longo minuto, ela apenas olhou para a cidade lá embaixo. Quando se virou, havia lágrimas em seus olhos. Seu pai salvou minha vida, disse com a voz embargada. Há 25 anos, eu não passava de uma menina de 20 anos, pobre, vendendo doces na porta das empresas aqui na Faria Lima. João Santos era contador numa pequena firma. Ele me viu um dia chorando porque havia perdido todo o meu dinheiro num golpe e estava prestes a ser despejada. Ela pausou, limpando discretamente as lágrimas. Ele não apenas me emprestou dinheiro, me ensinou sobre negócios, me apresentou a clientes, me deu conselhos que ainda sigo hoje. Quando comecei minha primeira empresa, ele foi meu mentor informal. Nunca aceitou 1 centavo em troca. Eu estava sem palavras. Meu pai nunca havia mencionado isso. Quando soube que ele havia morrido, procurei por vocês. Queria ajudar, retribuir tudo o que ele fez por mim. Mas vocês haviam se mudado e eu nunca consegui encontrá-los. Ela fez uma pausa. E hoje, 25 anos depois, o filho do homem que mudou minha vida está aqui, limpando minha piscina, enquanto eu o trato com desprezo. A ironia da situação era quase cruel. Ali estava eu, filho do homem que ajudou a criar o império dela, sendo humilhado pela mesma pessoa que meu pai havia salvado. João sempre me dizia: Verônica, nunca se esqueça de onde você veio. Nunca. Olhe para as pessoas como se fossem inferiores, porque você também já foi uma delas. Ela riu amargamente.
e eu me tornei exatamente o tipo de pessoa que ele me ensinou a não ser. Naquele momento, todos os funcionários da sala estavam observando em silêncio. Alguns pareciam chocados ao ver sua chefe dura e implacável, demonstrando tamanha vulnerabilidade. Rafael, ela disse, se aproximando de mim, eu não posso desfazer o que fiz hoje, nem todos os outros dias em que tratei pessoas como você com desprezo, mas posso tentar consertar. Deixe-me honrar a memória do seu pai. O que a senhora tem em mente? Primeiro, quero que você me perdoe. Segundo, quero que aceite um emprego aqui, como diretor de Relações Internacionais. Salário inicial de R$ 25.000 mensais. Plano de saúde completo para você e sua mãe e participação nos lucros. Meus olhos se encheram de lágrimas. Era mais do que eu sonhara em meus melhores momentos. Obrigado por acompanhar até aqui, pessoal. Prometo que o melhor ainda está por vir. A transformação de ambos está apenas começando. Fiquei alguns segundos em silêncio, tentando processar a proposta. R$ 25.000 mensais era mais do que eu ganhava em um ano inteiro limpando piscinas e dando aulas particulares. Mas havia algo mais profundo acontecendo ali, algo que ia muito além do dinheiro. Eu aceito a proposta, disse finalmente, mas com uma condição. Verônica franziu as sobrancelhas, claramente surpresa. Qual condição? Quero continuar limpando sua piscina uma vez por mês, sem pagamento extra, como lembrete. Lembrete. De quê? Para você lembrete de onde veio e como deve tratar as pessoas. Para mim, lembrete de que não importa onde eu chegue, nunca posso me esquecer de quem eu sou. Os olhos dela se encheram de lágrimas novamente. Seu pai diria a mesma coisa, murmurou. Nos dias seguintes, Verônica fez questão de me apresentar, pessoalmente, a todos os departamentos da empresa. Não como o novo diretor, mas como o filho de João Santos, o homem que me ensinou tudo sobre dignidade e humildade. Ela contava nossa história para qualquer um que quisesse ouvir, sem esconder sua vergonha pelo comportamento anterior. No primeiro mês de trabalho, consegui fechar 3 novos contratos internacionais usando meus conhecimentos linguísticos e culturais. A empresa cresceu 30% em receita e Verônica fazia questão de dividir os créditos comigo publicamente. Mas a verdadeira transformação estava acontecendo com ela. Verônica começou a cumprimentar todos os funcionários pelo nome, desde os executivos até os seguranças. Instituiu um programa de bolsas de estudo para filhos de funcionários de menor renda. Criou um fundo de assistência médica para casos de emergência. Você está mudando, comentei numa tarde enquanto revisávamos. Contratos em seu escritório? Não, ela corrigiu olhando pela janela. Estou voltando a ser quem eu era antes de esquecer meus valores. Seu pai uma vez me disse que o verdadeiro sucesso não se mede pelo quanto você acumula, mas pelo quanto você eleva as pessoas ao seu redor. A mudança mais tocante veio quando ela insistiu em conhecer minha mãe. No hospital, Dona Maria recebeu Verônica com a simplicidade e carinho que sempre caracterizaram minha família. Verônica ficou 2 horas conversando com ela, e quando saímos, estava chorando. Sua mãe tem a mesma bondade nos olhos que seu pai tinha, disse no elevador do hospital. E você também. Com meu novo emprego e o plano de saúde da empresa, o tratamento de Dona Maria melhorou significativamente. Os médicos eram mais otimistas, e ela estava respondendo bem à nova medicação. Pela primeira vez em anos, eu conseguia dormir tranquilo, sem a angústia constante das contas médicas. 3 meses depois, Verônica me chamou em seu escritório para uma conversa especial. Rafael, estou promovendo você a vice-presidente de operações internacionais. Aumento de salário para 40.000 mensais e participação societária de 5% da empresa. Fiquei chocado. Senhora, não é necessário... É sim, ela me interrompeu. Não por caridade, mas porque você merece. Nos últimos 3 meses, você trouxe mais resultados para esta empresa do que muitos funcionários trouxeram em anos. Além disso, ela pausou. Estou criando o Instituto João Santos. Instituto?
uma fundação que vai oferecer bolsas de estudo para jovens de baixa renda que queiram estudar idiomas e relações internacionais. Quero que você seja o diretor. Vamos começar com 100 bolsistas por ano. Naquele momento, senti a presença do meu pai ali conosco. Ele havia plantado uma semente de bondade 25 anos atrás. E agora estávamos colhendo frutos que beneficiariam centenas de pessoas. Há mais uma coisa, disse Verônica, retirando um envelope de sua gaveta. Esta é a escritura de um apartamento, no Morumbi. É seu, para você e sua mãe. Considerem um presente de casamento. Casamento? Ela sorriu pela primeira vez de forma genuína. Ora, você acha que eu não notei como você olha para a Carolina da contabilidade e como ela olha para Yo ri, sentindo meu rosto corar. Carolina era uma jovem economista que havia chegado à empresa um mês após mim. Tínhamos conversado várias vezes sobre economia internacional e realmente havia uma conexão especial entre nós. Vá em frente, Rafael. Seu pai ficaria orgulhoso do homem que você se tornou. E eu sou grata todos os dias por ter tido a chance de conhecer você e, através de você, me reencontrar. 6 meses depois, eu estava no altar da pequena igreja do bairro onde cresci, esperando Carolina caminhar até mim. Verônica estava na primeira fila, ao lado de Dona Maria, que havia vencido o câncer e estava radiante de saúde. Meus colegas de trabalho, amigos da faculdade e toda a minha família humilde enchiam as cadeiras simples da igreja. Durante minha transformação, também descobri que Verônica havia mudado não apenas comigo, mas com toda a sua visão de mundo. A empresa agora tinha uma política de contratação que priorizava talentos independentemente da classe social. O Instituto João Santos já havia formado sua primeira turma de 100 bolsistas, e 3 deles haviam sido contratados pela própria empresa. Vocês sabem o que mais me impressiona em toda essa história? Disse Verônica em seu discurso na festa de casamento. Não foi o Rafael falar 9 idiomas. Foi ele ter a coragem de se manter íntegro, mesmo sendo tratado com desprezo. Foi ter o orgulho do seu trabalho honesto, mesmo sendo subestimado. Foi preservar a bondade que herdou do pai, mesmo quando o mundo tentou endurecê-lo. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para mim. Eu passei 25 anos construindo um império, mas esqueci que impérios construídos sobre arrogância são castelos de areia. Foi preciso um piscineiro poliglota me lembrar que o verdadeiro poder está em elevar as pessoas, não em pisoteá-las. Hoje, 3 anos depois daquele dia na cobertura, nossa empresa triplicou de tamanho. Somos referência em comércio internacional, mas principalmente em responsabilidade social. O Instituto João Santos já formou mais de 500 jovens e muitos deles trabalham conosco ou abriram seus próprios negócios. Verônica se tornou uma das empresárias mais respeitadas do país, não apenas pelos resultados financeiros, mas pelo impacto social de suas iniciativas. Ela ainda limpa a própria piscina todo mês, uma tradição que mantém para nunca esquecer de suas origens. Carolina e eu temos um filho de 2 anos, João Rafael, em homenagem ao meu pai. Dona Maria é a avó mais feliz do mundo e ajuda Verônica com os projetos sociais da empresa. Elas se tornaram grandes amigas, unidas pela memória do homem que mudou nossas vidas. Às vezes, quando estou no meu escritório no 45º andar, o mesmo andar onde um dia limpei a piscina, olho pela janela e vejo outros Rafaels trabalhando honestamente pelas ruas de São Paulo. Penso em quantos talentos estão sendo desperdiçados simplesmente porque a sociedade julga as pessoas pela aparência ou profissão. Por isso criamos o programa Talentos Ocultos, onde visitamos empresas de limpeza, jardinagem, delivery e outros serviços, procurando pessoas com potencial subutilizado. Já descobrimos engenheiros trabalhando como faxineiros, médicos dirigindo Uber, professores entregando comida, todos com histórias similares à minha. A cada nova história, Verônica chora. Como pude ser tão cega por tanto tempo? Repete, sempre.
Mas eu sempre respondo: o importante não é o tempo que levou para enxergar, é o que você faz com essa visão agora. Meu pai sempre dizia que as pessoas entram em nossas vidas por uma razão. Verônica entrou na minha vida como uma lição sobre humildade e persistência. Eu entrei na dela como um lembrete de que o verdadeiro valor de uma pessoa não está em seu status social, mas em seu caráter. Hoje, quando conto essa história para os jovens do Instituto, sempre termino com a mesma reflexão. Nunca subestimem ninguém, nunca se sintam inferiores por sua origem ou trabalho, e sempre lembrem que um ato de bondade pode ecoar por gerações. Meu pai plantou uma semente de compaixão no coração de uma jovem vendedora de doces. Essa semente cresceu, floresceu e hoje alimenta centenas de famílias. Às vezes, os milagres não vêm do céu. Eles nascem da coragem de fazer o bem mesmo, quando ninguém está olhando. E vocês, que lições tiram dessa história? Já julgaram alguém pela aparência? Já descobriram talentos onde não esperavam? Compartilhem suas experiências nos comentários e não se esqueçam de assistir ao próximo vídeo, onde contaremos a história de uma faxineira que revolucionou um hospital inteiro com uma simples ideia.